voltamos direto com o esporte aqui com o meu xará Rafa Rezende, que hoje está emocionado, animadaço, né, Rafa Rezende? Porque ontem foi um jogo daqueles para quem gosta de futebol, né? Ontem, inclusive, a gente teve também, né, foi Grêmio e Corinthians, o Luan também, um ex-Corinthians, né? Já estava também lá, teve esse momento também, 4-4, 5 gols no primeiro tempo, 2 viradas, 3 gols em 6 minutos. Uma verdadeira loucura, o Rafael Rezende. E aí? É isso, boa tarde para você, todo mundo tá acompanhando o Fala Rio Grande. Foi um jogo um jogo para quem gosta de futebol, mas para a torcida do Grêmio ele saiu com um gostinho amargo, a gente vai falar na sequência, né, Rafa? Mas foi um jogo muito movimentado, né? Até é difícil fazer uma análise técnica de um jogo que tem 3 gols em 6 minutos com 2 bobeiras, o Grêmio jogando bem no começo do jogo, depois jogando bem no começo do segundo tempo de novo, mas o time parece que não se encontrou mesmo, né, Rafa? O que o Grêmio queria, o que o Renato queria, não teve nos 90 minutos. A gente vai conferir agora, antes da gente falar das polêmicas da arbitragem, que é uma polêmica bem grande, a gente vai conferir como é que foi esse jogo aí de muitos gols, 8 gols, quase que não deu tempo da gente colocar todos os gols no material só, a gente confere agora. Foram quase 10 rodadas atrasadas, mas quando finalmente aconteceu, a partida entre Grêmio e Corinthians teve uma verdadeira chuva de gols. E o primeiro deles foi do tricolor. Aos 21 minutos, Natan recebeu na área, ajeitou o corpo e abriu o marcador. O Grêmio era melhor no jogo. E 5 minutos depois de abrir o placar, Cristaldo ampliou de cabeça, fazendo o Grêmio 2-0. Mas o que parecia uma vitória tranquila fora de casa se transformou num verdadeiro terror nos últimos minutos do primeiro tempo. Vilhaçante fez pênalti e Fábio Santos descontou para o Timão. 4 minutos depois, em um escanteio nos acréscimos, Lucas Veríssimo subiu mais que todo mundo e empatou a partida. E o que estava ruim piorou. 1 minuto depois do empate veio a virada do Corinthians com o Yuri Alberto. Final do primeiro tempo, Corinthians 3, Grêmio 2. E se a primeira etapa foi eletrizante, a segunda etapa também. Aos 6 minutos, Galdino costurou a defesa corintiana e empatou o jogo novamente. E a virada do Grêmio veio aos 13 minutos com o centroavante Luiz Soares, que fez o seu primeiro gol fora de casa no Brasileirão. Depois de receber um passe de Vilhaçante, o uruguaio bateu de bico e fez o 4º gol do Grêmio. E quando tudo se encaminhava novamente para uma vitória gaúcha, novo empate do Corinthians. Juliano recebeu dentro da área e bateu no cantinho de Gabriel Granto. Depois do 4-4, a partida diminuiu a sua intensidade. Mas nos acréscimos veio o lance polêmico. Ferreira levantou na área e a bola bateu na mão de Yuri Alberto. Nem o árbitro da partida, nem o VAR entenderam como pênalti. E o jogo ficou no empate. Depois da partida, Renato saiu na bronca com a arbitragem. Na manhã de hoje, a CBF decidiu afastar o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o VAR Emerson de Almeida Ferreira após a não marcação do pênalti para o Grêmio. Bom, não entrou o Renato, né? Mas o que o Renato falou ali dessa confusão toda aí, dessas polêmicas, hein? Isso, a gente vai ouvir o presidente Alberto Guerra, né? O Renato, assim como o presidente Guerra, falaram muito sobre a arbitragem, né? A coletiva pós-jogo foi focada não muito no jogo, o jogo também foi meio maluco, dá pra dizer assim, né, Rafa? 4-4, mas foi muito mais focada na questão da arbitragem, no erro da arbitragem, do que propriamente no jogo, né? Tecnicamente, taticamente. A gente vai ouvir o presidente Alberto Guerra, que fez uma declaração formal depois do jogo, ali de cerca de 2 minutinhos, a gente vai conferir um trecho, falando sobre esse problema que o Grêmio vem enfrentando mais uma vez agora com o erro da arbitragem. Não pode deixar passar o que aconteceu hoje aqui no último minuto do lance. É vergonhoso, não é algo que aconteceu, um pênalti claríssimo, não dado. Não vou tirar a responsabilidade do árbitro, que deveria ter visto, porque nós lá do camarote, a 200 metros, foi fácil de ver que foi pênalti. E, embora ele não tenha dado, o VAR teria a obrigação, o dever de chamar o árbitro para olhar, e está apitando o jogo, está substituindo o árbitro, está se escondendo atrás do VAR e não chamou. E o Grêmio mais uma vez é prejudicado. Nós já fizemos 2 reclamações para a CBF, faremos outra, não é? E eu gostaria aqui de escutar do CNM, com quem eu tive no início do ano lá
na reunião técnica da CBF, que venha público, que me mostre também sobre esse lance, se também não foi pênalti, e que divulgue também o áudio que eu gostaria de escutar, que eu acho que todo o Brasil gostaria de escutar. Todo mundo quer escutar e a gente vai ouvir agora que já está no ponto. Na volta a gente comenta, Rafa, o áudio já foi divulgado aí. Braço. Ok. Legal. Toca no braço, mas pra mim... Aguarde checando, mas pra tá? mim, não toca no braço, toca no corpo, tá? Pra mim não é nada. Natural. Já tá checando. Natural o lance pra mim. Aguarde, checando, aguarde, checando. Ele joga a bola direto no braço na posição natural. Isso aí. Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, tá, Vitor? Vai. Sim, tranquilo. Vai. Nada. Deixa O braço dele tá normal, não tem Não bloqueio. toca no antes, né? Põe na 5. Como tá? Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo. Tranquilo, calma. Direto na mão. Calma. Ela vai direto no braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. Considerou A como bola tá aqui, Renato. Olha lá. A bola tá aqui. O movimento natural pra jogada, tá vendo? Põe na 16,50. Checando. Aí. Tá checando. Ok. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador. Vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com... A gente não estava a gente estava falando, mas não estavam nos ouvindo. Agora estão nos ouvindo, tá? Pode continuar rodando as imagens ali. Essa confusão toda, essa gritaria toda, a gente estava comentando aqui, né, Rafa? Confusão aí da arbitragem. E aí, o que rolou, o que se conclui aí com essas imagens todas? Isso, só pra gente explicar então, né, Rafa? É um áudio meio bagunçado porque o árbitro ele tem um microfone, né? A gente tá ouvindo a gritaria ali porque o pessoal tá na beira do gramado, tá falando com o Wilton, né? Os jogadores, e eles falam gritando, né? Tanto os jogadores quanto o próprio árbitro. Então, por isso que tem muitos gritos ali, né? E, claro, tem o áudio mais limpo, que é o pessoal que tá na sala do VAR. No final, a gente até acabou, por questão de tempo, a gente não vai conseguir mostrar todo esse lance, que demorou aí mais de 2 minutos para ser invalidado, né? Não foi pênalti, na verdade. O árbitro não deu pênalti, né? O pênalti que a CBF, inclusive, já admitiu o erro, admitiu o problema, afastou o árbitro, afastou o VAR. Então, um lance muito polêmico, né, Rafa? Praticamente no final do jogo, aí nos acréscimos do segundo tempo. E no final ali desse áudio, no final da checagem, o árbitro fala, não foi nada, pode seguir. Daí o Wilton dá sequência no lance, Rafa, mas é importante dizer que, é claro, é um erro dos dois, mas é um erro muito maior de quem está no VAR, né? Porque o árbitro, ele pode não ter visto o lance. Ele está encoberto? Não muito, mas digamos que ele não tenha visto, mas o VAR, ele olhou várias vezes, a gente está vendo ele olhando. Review, né? Exatamente, falando em posição natural. Se tem uma coisa que a mão do Yuri Alberto não está em posição natural, né? Ela está aberta, assim, do lado. Claro, a bola está perto ali, o Ferreira bate, está perto da bola, talvez um pouco, mas é um pênalti, né, Rafa? Todo mundo que comenta a arbitragem está dizendo que foi pênalti, é um lance que ele está com o braço numa posição que não é natural, um braço aberto, e o pênalti não foi marcado. E aí se levanta muita coisa, né, Rafa? Falando sobre talvez se o árbitro está ou não mal intencionado, a gente não vai entrar nesse mérito, se é por causa do Corinthians, que o Corinthians sempre é favorecido, ou se é apenas um erro, né, Rafa? O fato é, o jogo estava acabando, muita gente no estádio, talvez o árbitro ali preferiu não dar um pênalti para não se complicar dentro da Neoquímica Arena, né? Então, é um lance complicado, o Guerra disse ali que vai entrar com recurso na CBF, a gente vai continuar acompanhando isso, porque desdobramentos já estão acontecendo, né? O árbitro e o VAR foram afastados, a gente vai ver o que vai ser feito daqui para frente. Vamos aguardar então os mais capítulos dessa história toda aí, mas só para encerrar e para dizer que a gente não falou do Inter, que depois os colorados ficam brigando com a gente, puxam nossas orelhas nas redes sociais. Mas pelo lado do Inter, o Colorado está de olho, né, nesse jogo do Brasileirão contra o Atlético, até para se distanciar de vez, né, do Z4, né, Rafa? Isso, pra gente fechar o esporte e fechar o Palácio Grande rapidinho, amanhã a gente projeta mais a questão dos treinos, né, Rafa? Mas o Inter tá treinando, na maioria das vezes, com os portões fechados, treinando fisicamente, taticamente. Deve ter, a gente comentou ontem, umas mudanças no time, talvez um time totalmente alternativo. Já se fala, talvez, em até um time titular, então as informações vão e voltam, né, Rafa? É difícil prever o que o Kudê vai colocar em campo, qual o time que vai colocar em campo. A gente projeta mais amanhã, mas lembrando que o Inter tem o jogo na quinta-feira, o jogo que antecede a decisão da Libertadores. E
embora não se fale publicamente, no Beira-Rio só se pensa nesse jogo contra o Fluminense. Claro que tem o jogo do Brasileirão, mas se pensa, já está com a cabeça na próxima quarta-feira contra o Fluminense. Bom, e tem um jogador... E para aí, deixa eu ler lá, só que vai ser para amanhã. Ó. Amanhã a gente fala que tem um jogador que agradou na última partida e pode ganhar mais chances a partir de agora. Deixa para amanhã, Rafa Rezende. Amanhã, Tá bom. amanhã no feriado aqui a gente está ao vivo com mais Fala Rio Grande. Fechou, valeu. Valeu.